Sabe aquela observação simples do dia a dia? E se eu dissesse que ela pode ser o comecinho de uma grande descoberta científica? Nesta análise, a gente vai usar um exemplo bem curioso para entender como a psicologia estuda o comportamento humano. Vamos seguir passo a passo, desde uma pergunta bem simples até uma conclusão científica. E o nosso ponto de partida é uma coisa bem trivial. Uma pergunta que, na verdade, vai nos guiar por todo esse caminho da pesquisa. É isso. A nossa investigação começa aqui. Por que o professor Pen gosta de beber de Diet Coke? Parece uma pergunta boba, né? Mas para a ciência, até a pergunta mais simples tem um jeito certo de começar a ser respondida. E o primeiro passo é o mais básico de todos. Primeiro, a gente começa com o que se chama de pesquisa descritiva. O nome já entrega tudo, né? É literalmente olhar e anotar. A gente vê o professor Peng com a sua latinha de Diet Coke e anota o fato. Talvez a gente até conte quantos outros professores também fazem isso. É um começo, sabe? Mas, como vamos ver, isso só abre a porta para um monte de outras perguntas. Pois é, aqui o negócio começa a complicar. Porque a gente observou uma, duas pessoas. E daí? Dá para tirar alguma conclusão geral a partir disso? E a pergunta que não quer calar: será que esse hábito causa alguma coisa? Tipo, sei lá, deixa a pessoa mais autoconfiante? Só ficar olhando não vai nos dar essa resposta. A gente precisa ir mais fundo. Então, bora para o próximo nível. Chega de olhar para um caso isolado. Agora, a gente vai em busca de padrões nos dados. E é aqui que entra a pesquisa correlacional. A palavra-chave aqui é relação. A gente para de só descrever e começa a medir duas coisas ao mesmo tempo. No nosso caso, o consumo de Diet Coke e o nível de autoconfiança. A ideia é ver se uma coisa tem a ver com a outra. E para achar essa possível conexão, não dá para ficar só no professor, né? O estudo se expande. Agora, são 90 crianças na pesquisa. Com mais gente, os dados ficam mais parrudos, digamos assim. Mas e aí? O que será que eles vão revelar? E olha que interessante, com os dados na mão, a gente pode até achar uma correlação. Tipo, as crianças que bebem mais refrigerante diético também dizem ter mais autoconfiança. Mas, e esse mas é gigante, isso não nos diz o porquê. Achar uma ligação não é a mesma coisa que achar a causa. Para descobrir a causa de verdade, a gente precisa da ferramenta mais poderosa da pesquisa, o experimento, que é considerado o padrão ouro. É aqui que as hipóteses são realmente testadas para a gente ter respostas definitivas. Porque, no fim das contas, o objetivo da ciência não é só observar ou achar uma ligação, é entender a causa, o que leva a quê. E para responder essa pergunta, só tem um caminho: a pesquisa experimental. E olha só como um experimento funciona na prática. O segredo todo está no controle. Primeiro, pegamos os 90 participantes e dividimos em 3 grupos, de forma totalmente aleatória, e isso é crucial. Depois, cada grupo recebe uma condição diferente. O grupo 1 bebe Diet Coke, o grupo 2 bebe água, que vai servir de comparação, e o grupo 3 não bebe nada. Desse jeito, a única coisa que realmente muda entre eles é a bebida. Aí, depois de um tempo, a gente mede os resultados. E se, no final do estudo, os resultados forem parecidos com os desse gráfico aqui? Olha a diferença. O grupo da Diet Coke com a autoconfiança lá em cima, bem mais alta que os outros. É só com o resultado desses, vindo de um experimento todo controlado, que a gente poderia começar a afirmar que a bebida talvez tenha de fato um efeito causal. Isso tudo nos leva à lição mais importante dessa história toda. Um conceito que é fundamental em qualquer ciência. Correlação não implica causalidade. Essa frase é um verdadeiro mantra na ciência. Só porque duas coisas acontecem juntas, não significa que uma é a causa da outra. E agora a gente vai entender direitinho por quê. Esse é o primeiro problema, o da direcionalidade. Pensa numa seta. A correlação não diz para que lado essa seta aponta. Será que é a Diet Coke que aumenta a confiança? Ou será que são as pessoas que já são confiantes que simplesmente preferem beber Diet Coke? A pesquisa correlacional sozinha não consegue responder isso. Mas tem mais. Existe um segundo problema que é ainda mais traiçoeiro. E se essa relação que a gente está vendo for só uma coincidência, causada por algum fator que está escondido? Imagina só, talvez exista uma terceira variável, como preocupação com a saúde. Essa preocupação pode fazer com que a pessoa tenha mais autoconfiança e também com que ela escolha uma bebida diet. Nesse cenário, a Diet Coke não causa confiança. As duas coisas são, na verdade, efeitos desse terceiro fator. E agora que a gente entendeu a importância de provar a causa, chegamos a uma última consideração, mas que é fundamental: a ética.
A ciência se baseia em encontrar as causas para transformar suposições em conhecimento. Só que essa busca tem limites muito importantes, que não podem ser ultrapassados. E isso nos deixa com a pergunta final. Mesmo sendo a ferramenta mais poderosa que existe, há questões sobre o comportamento humano que simplesmente não podemos, ou não devemos, testar com o experimento. Fica a reflexão. Onde é que a ciência precisa traçar esse limite ético?